Glória a Deus, a paz do Senhor para você que está em casa, você que reuniu a sua família nesse momento, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você que está nos acompanhando. Eu quero pedir que você abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 2. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 2. Eu vou ler a partir do versículo de número 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche. E pôs o menino nela, e ela colocou nos juncos à beira do rio. E a sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. E suas servas caminhavam junto do rio, e quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava, e teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Versículo de número 10. E o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela o chamou o seu nome Moisés e disse: porque eu o tirei da água. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua casa. Que alegria, irmãos, poder estarmos aqui essa noite. Amém? Estamos muito felizes com esta oportunidade. Só desligar o ar. Estamos muito felizes com essa... Desligar o ar que tá... Estamos muito felizes com essa oportunidade. Irmãos, Deus falou comigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você que está aí na sua casa. Abra o seu coração e deixa a palavra do Senhor trabalhar em você, assim como ela trabalhou na minha vida. Deus chama Abraão, lá no Gênesis ainda, e quando ele chama Abraão, o chama para uma grande missão, para que a partir de Abraão viesse um grande povo. E Abraão fica surpreso, mas Abraão recebe a palavra, Abraão crê, Abraão tem fé na palavra de Deus e Abraão parte. Abraão sai de sua casa, sai do meio da sua família, do meio dos seus amigos e vai para um lugar que aquele Deus que ele ainda não conhecia, mas que havia acabado de se revelar a ele, o mostraria. E ele vai, e de repente, quando nós chegamos no capítulo 15 do livro do Gênesis, Abraão está deitado dentro de sua tenda, e Deus o chama para fora, e Deus diz: Abraão, olhe as estrelas do céu, se as puderes contar. E ali, eu creio, talvez... Mas eu imagino que talvez Abraão começou a contar e começou a pensar: que contagem impossível, como pode alguém, como pode o Senhor Deus me mandar fazer isso porque é impossível? E quando Abraão diz: olha, Senhor, não é possível quantificar quantas estrelas há nos céus, e Deus diz para ele: Abraão, assim será a tua descendência. Então Deus lhe faz uma promessa de uma grande nação, que Abraão seria o originário, o gerador de um grande povo que haveria de vir a partir dele.
E Abraão começa a questionar o Senhor e diz: mas Senhor, como isso vai acontecer? E Deus fala para Abraão para que Abraão levantasse um sacrifício. Abraão levanta um sacrifício. Ao final do sacrifício, a Bíblia vai falar que Abraão adormece, ou que ele desmaia, ou que ele cai em um profundo sono, porque o sacrifício de adoração durou o dia inteiro. E quando Abraão cai nesse profundo sono, ou nesse desmaio, quando ele perde a noção do tempo e ele perde as razões naquele momento, Deus dá uma visão do futuro para Abraão. E Deus mostra o povo de Abraão, a nação de Israel, o povo de Deus grande, pujante e forte. Mas Deus também mostra para Abraão que o povo de Abraão, que o povo que haveria de nascer a partir dele, seria escravizado, sofreria nas mãos de outros povos. Mas ainda assim Deus revela para Abraão e diz: Abraão, mas não se preocupe, porque eu já estou te mostrando que a tua descendência vai crescer, estou te mostrando que ela vai sofrer um tempo por ser serva de um povo, mas eu vou levantar um libertador que vai libertar a tua descendência, Abraão. Ali Deus já estava falando algo que eu quero aplicar para nós, e Deus já fala conosco. Deus revelou para Abraão e disse: Abraão, eu hei de fazer uma grande promessa na sua vida, mas eu tenho um alerta. Vai vir uma grande perseguição, e essa promessa que é o povo, o meu povo, que vai vir a partir de você, vai crescer e vai ser grande. Mas vai chegar um momento, Abraão, que o seu povo vai ficar recluso, que o seu povo vai ficar excluído, que o seu povo vai se tornar escravo de um povo, e vai sofrer, e vai estar em um cativeiro. E talvez no sonho, Abraão tendo aquela visão, e talvez eu e você, observando o contexto de hoje, ficamos como Abraão dizendo: mas Deus, para onde vamos? Para onde o meu povo vai? E você que está em casa, eu que estou aqui, e diante do contexto que estamos, começamos a pensar: mas Senhor, temos uma grande promessa, mas o Senhor está falando de uma grande perseguição, de uma grande dor, de um grande sofrimento. Mas Deus já diz: olha, Abraão, independentemente de eu lhe mostrar a vitória, mas também te mostrar a perseguição que virá, eu tenho uma palavra para você. A solução eu também já preparei para você, Abraão. Não se preocupe, porque por mais que eu esteja lhe dizendo que o seu povo vai ser servo de uma outra nação, descanse o seu coração, Abraão, porque eu já preparei daqui a 500 anos um libertador que vai se levantar e vai libertar o seu povo, que vai libertar o meu povo, que vai libertar, Abraão, a sua descendência. A palavra de Deus para nós hoje já inicia assim, igreja. Por mais que estejamos passando por esse momento de cativeiro, de perseguição, de lutas, de dores, não se preocupe, porque Deus já levantou um libertador, porque Deus já levantou a solução está chegando. A palavra de Deus é a solução para nós, a libertação de Deus está por meio da palavra, e é isso que Deus quer nos alimentar, é isso que Deus nos chama nesse momento. Só venceremos se estivermos firmes na palavra de Deus. E esse libertador, igreja, é Moisés. E eu começo agora na história de Moisés, no versículo 2 do capítulo 2. E olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. Irmãos, deixa eu te falar aqui uma coisa. Ele era formoso, mas estava escondido. Quando Moisés nasceu, seus pais enxergaram beleza nele. Todos, diante do contexto que o povo de Deus vivia, pensaram que era mais seguro para Moisés ficar escondido, para que o seu crescimento pudesse se tornar uma realidade. Moisés cresce, irmãos, Moisés nasce, na verdade, em um contexto de sentença de morte, em um contexto de derrota. Eu fico pensando, eu não sei se você já pensou nisso, pense nos pais de Moisés, a mãe de Moisés com aquela barriga crescendo, e olhando para aquela criança, e toda mãe, que já teve filho, ou você que é pai, vai olhar e vai pensar que quando a sua esposa, ou você mulher, quando seu filho estiver crescendo, você estava alegre, você estava feliz, o seu coração pujava de felicidade. Por quê? Porque o filho é uma herança do Senhor, porque ter um filho, a maternidade é gerar vida, é uma alegria, é uma vitória. Mas naquele tempo, ter um filho era sinônimo de morte,
Ter um filho era sinônimo de derrota. Então toda vez que os pais de Moisés acordavam pela manhã, olhavam para a barriga de Joquebede, olhava e falava: meu Deus, será que esse menino vai ter que morrer? Será que ele vai ter vida? Porque esse menino não tem saída. Já tem um decreto de Faraó para que o menino morra. Mas ele não morreu, porque Deus tinha uma palavra para a vida de Moisés, porque Deus tinha uma palavra de vitória na vida desse menino, porque Deus tinha uma palavra de vencedor para ele. E é isso que Deus fala conosco também. Por mais, irmãos, que o contexto que estejamos seja muito ruim, seja muito difícil, a palavra de Deus para mim, para você hoje é: eu tenho uma palavra de vitória para você. Eu tenho uma palavra para você se levantar nessa noite e começar a profetizar que a vitória de Deus vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus já foi liberada. Nós iniciamos aqui a campanha no domingo, mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque estamos em Cristo Jesus, aleluia. E quando estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Irmãos, olha que antagonismo aqui. Porque a Bíblia vai falar que ele era bonito, mas que ele foi escondido. Sabe o que isso significa? Por muitas vezes é mais seguro para o nosso crescimento que Deus nos esconda, que Deus nos guarde, que Deus nos deixe em omissão, para que no meio do esconderijo do Altíssimo nós possamos crescer na presença dEle. Moisés era bonito, Moisés tinha um chamado, mas para que ele pudesse crescer, ele precisou ficar escondido. Ele precisou que ninguém o visse, que ninguém notasse sua existência. Meu irmão, minha irmã, olha só isso aqui. Nos dias de hoje, o que nós mais queremos é holofote. Nos dias de hoje, o que nós mais queremos é aparecer, é ter um espaço de honra, é ser reconhecido pelo trabalho, é ser reconhecido pela oração, pela pregação talvez, pela servidão, ou pela pregação, ou pela vida no trabalho. Meu irmão, deixa eu te falar, por muitas vezes o Senhor, Ele nos esconde, Ele não deixa que ninguém nos veja, Ele não deixa que ninguém repare em nós, para que nós possamos crescer e no momento certo Ele agir em nossas vidas. Você já reparou na história de João Batista? A Bíblia vai falar lá em Lucas capítulo 1, no versículo 80, que o menino crescia e se o menino se robustecia em espírito e habitou nos desertos até mostrar-se a Israel. João Batista pregou a palavra por 1 ano e meio, mas ele esteve nos desertos por 30 anos. 30 anos, igreja se preparando, e 30 anos crescendo. Moisés era bonito, tinha um chamado, Deus tinha uma palavra na vida dele, mas foi necessário um período de esconderijo, porque para a segurança de Moisés ficar escondido era mais proveitoso. Talvez você está em sua casa, cobrando Deus, pedindo para Deus um espaço, pedindo para Deus uma saída, pedindo para Deus que alguém lhe reconheça, pedindo para Deus um espaço de honra. Deixa eu te falar, a palavra de Deus para nós é esta: por alguns momentos é necessário que Ele nos guarde e que Ele nos esconda, para que possamos crescer. Eu lembro que uma vez, quando jovem, não que eu não seja jovem, né, irmão? Eu sou novo ainda. Mas eu lembro que uma vez, quando eu era jovem, eu tive a oportunidade de ir buscar um pastor muito conhecido no aeroporto e fazer uma refeição com ele. Irmãos, naquele dia, eu não tinha discernimento para compreender o quanto que eu poderia crescer conversando com aquele homem de Deus. Hoje, quando eu sento com o meu pastor, eu sento com os meus líderes, eu sento para ouvir. Porque hoje eu tenho uma compreensão diferente, mas naquele tempo, para mim seria uma perda de tempo. Não tinha maturidade, não compreenderia a oportunidade que estava me sendo colocada na minha frente, para poder aprender algo com outra pessoa. Por que você está contando isso, irmão Lucas? Porque, irmãos, por muitas vezes, nós somos imaturos
e nós ainda não aprendemos aquilo que realmente tem valor na vida. Então Moisés, assim como eu, Moisés precisou ficar escondido para crescer. Porque, irmãos, às vezes a gente quer crescer, mas somos muito imaturos. Quantas coisas, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria as atitudes, por falta de maturidade. Às vezes a ânsia da juventude nos faz querer atravessar os processos. Mas a palavra de Deus para nós hoje é essa. Às vezes é muito mais seguro estarmos escondidos em Deus, para que o Senhor nos faça crescer. E no versículo 3, a palavra vai continuar dizendo: e quando já não podia escondê-lo. Por que isso, Lucas? Porque o nosso período, irmão, de esconderijo é um período de amadurecimento. Irmão, por mais que estejamos escondidos, nós continuamos crescendo. Por mais que não possamos ser reconhecidos, porque estamos guardados em Deus, nós temos a oportunidade de crescer. Irmãos, eu estou sentindo muita falta do culto com a igreja. Eu sei que você que está em casa está sentindo muita falta de se reunir com os irmãos. Dói o nosso coração, igreja, olhar para os bancos e não ver ninguém. Mas esse é um tempo que nós devemos aproveitar para nos aproximarmos dos nossos familiares na nossa casa. É um tempo, igreja, de crescer naquilo que não crescíamos ainda, em oração, na palavra, no louvor, na comunhão dentro do lar. É um período de reavivamento dos cultos domésticos, é um período de reavivamento da intimidade entre marido e mulher, da aproximação entre pais e filhos. Porque, irmãos, há momentos que estamos escondidos, mas é um período que Deus nos dá a oportunidade de crescer, de amadurecer e de prosperar na presença dEle. Não chore, não se entristeça, porque você está se sentindo escondido, porque você está sentindo que Deus guardou você. A palavra de Deus para nós é essa: Ele está cuidando de você, mesmo que aquilo que você deseja ainda não aconteceu, mas Ele está cuidando de você. Aproveite para crescer nesse momento. Aí o final do versículo 3 vai dizer: e ela a colocou nos juncos à beira do rio. Irmão, para quem não conhece, o rio Nilo é um rio muito perigoso. É um rio que tem crocodilos, hipopótamos, tem uma mosca que se chama de tsetse, que é cheia de venenos e que compartilha muitas doenças. Você que está em casa, consegue imaginar comigo uma criança chorando dentro de um betume, navegando por esse rio? Irmãos, pense nisso. Uma criança navegando por um rio perigoso. Sabe como isso aqui é lindo? Porque Moisés estava passando no meio do perigo, mas ele não estava sabendo, porque Deus o estava guardando. Deixa eu te falar uma coisa: nós estamos passando, igreja, por meio de muitos perigos todos os dias, e às vezes deixamos de agradecer à noite, porque pensamos que nada aconteceu. Não aconteceu, porque Deus está nos guardando, porque Deus é quem está guardando a caminhada, a travessia por esse rio. Moisés era só uma criança, Moisés não sabia o que estava acontecendo, mas Deus o estava guardando. Igreja, às vezes nós não sabemos o que está acontecendo, mas Deus está nos guardando. Estamos passando pelo rio sem saber de nada, porque Deus está nos guardando, Deus está nos fazendo chegar. Igreja do Senhor, eu e você possamos estar passando por meio desse rio e possamos não estar percebendo, mas Deus está nos guardando por onde vamos, guardando a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Tantos livramentos que nós temos todos os dias, é porque Deus está nos guardando na travessia desse rio.
Versículo 5. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. A filha de Faraó está banhando no rio. A filha de Faraó está aqui. Imagine isso aqui. E as servas da filha de Faraó estão por aqui, estão em vários lugares do rio, talvez acompanhando se vê algum animal, para que a filha de Faraó pudesse banhar tranquilamente. Imagine que a filha de Faraó está banhando aqui. Ela tem servas para lá e servas para cá. E a corrente do rio está trazendo Moisés. Irmãos, as servas poderiam muito bem ter visto Moisés. As servas da filha de Faraó poderiam muito bem ter pegado Moisés. As servas daquela mulher poderiam ter visto Moisés chegar, pegado Moisés e nem ter deixado Moisés chegar até a filha de Faraó. Mas a palavra vai dizer que ela viu a criança. Ela viu a arca que vinha um menino. Irmãos, olha isso aqui. Deus nunca vai abrir uma porta que não seja a porta certa para a sua vida. Se as servas de Faraó pegassem a arca de Moisés, irmão, não ia ter nada para resolver. Porque elas são servas, a serva não pode fazer nada, ela não pode ajudar Moisés em nada. A filha de Faraó pode, as servas dela não, mas a filha de Faraó pode. O que Deus faz? Deus não deixa que as servas enxerguem Moisés, porque quem tinha que enxergar Moisés, ela é a filha de Faraó, porque é a filha de Faraó que tem poder, é a filha de Faraó que tem o poder de salvar a vida do menino. Então Deus omite as servas, para que a filha de Faraó enxergue Moisés. Irmão Lucas, aplica para a minha vida. Deixa eu te falar, quando Deus abrir uma porta na sua vida, Ele não abre uma porta em pessoas, em situações que não vai dar para resolver o problema. Se Deus abriu a porta, é porque é nessa porta que tem a vitória, é porque é nessa porta que tem a solução do Senhor. Irmão, não adiantava nada as servas pegarem o menino, mas a filha de Faraó resolvia. E Deus fez eles chegar até ela, porque era ela que poderia resolver, era ela que tinha alguma coisa para ajudar. Nós estamos correndo atrás de muitas coisas hoje. Tem muitas servas da filha de Faraó na nossa vida por aí, igreja. E nós estamos correndo atrás delas. Alguma influência, algum favor, alguma coisa. São os políticos, são os médicos, enfim, a ciência. Irmãos, tudo isso pode ajudar, mas deixa eu te falar, só há um lugar em que nós encontraremos o escape verdadeiro, a solução verdadeira, a vitória verdadeira. Esse lugar é Cristo Jesus. A nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E no versículo 6 a palavra vai dizer ainda: e tendo aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. Irmãos, isso aqui tocou o meu coração, porque Moisés nasce chorando em um contexto de morte. E agora Moisés está nas mãos de alguém que pode resolver a vida dele. E ele permanece chorando. Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, Deus traz soluções tão inesperadas
que a gente não consegue nem discernir como aconteceu. E foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Lucas, Moisés estava chorando quando nasceu, e Moisés continuou chorando quando ele encontrou a resposta, quando ele encontrou a filha de Faraó, que daria um novo caminho para a vida dele, que era o início do propósito, do meu propósito na vida de Moisés. A essência de Moisés não se alterou. A mesma criança que ele era na casa dos pais, ele é agora na mão das filhas de Faraó. Porque a criança, irmãos, ela vai passando por tantas situações, e às vezes ela não percebe o quanto ela já cresceu, e o quanto ela já venceu. Irmãos, quantas vitórias Deus já nos deu, quantas alegrias Deus já colocou no nosso coração, quantos livramentos Deus nos deu. Se o nosso coração estiver aflito, é tempo de trazer à memória aquilo que nos traz alegria, o amor de Deus para conosco. Eu quero te falar uma palavra de consolo. Por mais que o contexto esteja ruim, igreja, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós vamos atravessar esse rio e vamos chegar no caminho do propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero finalizar com o versículo 10. E o menino cresceu. Irmãos, nós vamos crescer quando tudo isso passar. E nós estamos crescendo porque estamos passando por isso. Estamos nos fortalecendo, assim como João Batista, que cresceu e se robusteceu em espírito. Moisés cresceu e nós vamos crescer. É curioso que nós queremos as soluções, e por muitas vezes Deus quer nos dar as instruções. E eu sempre gosto de trazer à memória aquilo que o nosso pastor sempre nos traz, que o propósito de Deus em nós não vai anular o processo, igreja. E esse processo que estamos passando é um processo de crescimento. Olha o que Deus fez a partir da vida de Moisés. Olha o homem que Moisés se tornou. Olha como Deus usou a vida de Moisés. Mas olha só o que Moisés teve de superar. Olha só o que Moisés teve de passar. E quando ele passou, ele venceu junto com o povo de Deus. E ele levantou como libertador de Israel, como a visão que Deus havia dado a Abraão em Gênesis, no capítulo 15. Deus levantou Moisés. Deus usou Moisés, e Moisés se tornou um grande homem, porque ele cresceu num contexto de morte, num contexto de derrota. Deus o fez crescer, Deus lhe deu vitória. É isso que nós temos que crer. Nós seremos vitoriosos, mesmo nesse contexto de derrota, mesmo nesse contexto de morte. A vitória que nós temos está em Cristo Jesus. É por isso que nós somos mais do que vencedores. É por isso que estamos aqui, para vencer o mundo também em Cristo Jesus. A palavra de Deus é o que nos garante vitória. A presença de Deus é o que nos traz o consolo. Eu quero orar com você nesse momento. Nós vamos crescer. Deus vai nos fazer crescer para alcançarmos a vitória, que é estar em Cristo Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa e orasse comigo nesse momento. Porque nós estamos como Moisés, irmãos, nós estamos passando no meio do rio Nilo,
cheio de perigos, a cada curva uma ameaça, a cada curva um ataque, a cada curva um animal para tragar a nossa vida. Mas Deus está cuidando do nosso caminho. Deus está cuidando da nossa caminhada. E Deus estará trazendo acalento para nós. Eu sei que cada pessoa tem passado o seu problema nessa pandemia. Mas a palavra de Deus para nós é esta: que nós estejamos firmados nele, em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Nós estamos na campanha Mais que Vencedores, com a leitura dos Salmos, e hoje é o Salmo de número 3, e o Salmo de número 3 vai nos dizer que em paz nós deitamos, e em paz nós dormimos, porque o Senhor é quem nos faz repousar, descansar em paz. É o Senhor, igreja, quem nos faz repousar em paz. O apóstolo Paulo vai escrever também dizendo que quando nós entregamos os nossos pensamentos em Cristo e os nossos sentimentos ao Senhor, nós desfrutaremos da paz que excede todo o entendimento. Feche teus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós queremos deitar e dormir em paz, porque o Senhor é que nos faz repousar, porque a nossa vitória está no Senhor, porque o nosso descanso está em Ti, porque assim como Moisés passou pelo rio Nilo, cheio de ameaça, e permaneceu guardados, assim nós estamos caminhando, Deus, e Te pedimos, guarda-nos, nos faz descansar, nos faz ter essa paz. É disso que precisamos, ó Deus, é disso que necessitamos, Senhor. Nos alimenta com a Tua palavra, consola o nosso coração com o Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.